Muito boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Kenny Anderson, coordenador do Coletivo Gerem, Grupos de Estudos, Resgate e Empreendedorismo do Negro. Estou aqui, então, para mais um plantão antirracismo. Este programa tem o intuito, né, de levar informação detalhada a respeito de todos os temas, né, ocorridos na semana, no mês, no ano, a respeito, né, das mazelas, né, da nossa sociedade, do racismo estrutural e todas as situações que acometem o nosso povo. Então, estou aqui hoje, né, com nossos convidados, né, nossos célebres amigos, né, das comunidades, que todos aqui fazem parte, sim, né, das estruturas, né, de combate ao racismo, à discriminação e todas as suas potências. Estou aqui do meu lado, né, Felipe Teixeira, né? Felipe Teixeira é coordenador, né, estadual do MNU, né, e também ex-comissário de polícia. Também estou aqui do meu lado, mais adiante, Carlos, né, o Carlos Gaudêncio, né, falando diretamente de Campinas, né, São Paulo, também é um ativista, né, que também trabalha, né, com a construção civil, engenheiro civil, e também é um cara da Black Money, da Reafro, né, juntos as parcerias aí sempre com a gente. Também estou aqui, abaixo de mim, o professor Edson Portilho, né, ex-candidato também à Prefeitura de Sapucaia do Sul, né, com uma trajetória, né, muito grandiosa aí a respeito das comunidades também, em todo o Rio Grande do Sul. Mais adiante também, né, nós temos aqui Marcos Flávio, né, coordenador do Movimento Negro Raízes, né, e o Marcos Flávio, ele é de Bento Gonçalves. E, finalizando também, nosso último convidado, que é Medusa Cafelê, né, um grande ativista, e o Medusa, ele também é coordenador, né, das formações populares e também coordenação hoje do Conselho Deliberativo da Reafro do Rio Grande do Sul. Então, vamos começar aí, né? Hoje o tema, ele é um tema muito importante, grave, né, um importante, gravíssimo mesmo, porque a gente está falando, né, veio hoje fazer essa chamada para falar de apologia, racismo, discriminação e a manifestação odiosa, né, que aconteceu este final de semana passado, né, que foi lá no Largo do Parcão, no centro de Porto Alegre. E, infelizmente, as pessoas, né, envolvidas nesse ato, né, estão aí propagando, além do ódio, elas estão propagando, sim, né, essas... Eu falo assim, uns absurdos, né, que remetem lá ao passado da década de 40, 50, né, onde até mesmo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, essa visão, essa filosofia aí que é odiar e também ter essa separação, né, o Ku Klux Klan, né, o racismo diretamente, né, ligado a essas novas vertentes que estão aí surgindo no Brasil. Então, eu vou chamar aqui, primeiramente, né, para falar na nossa fala aqui, eu vou pedir para se manifestar e ajudar a concluir o meu raciocínio aqui, o professor Edson Portilho. Boa noite, professor. O senhor pode aí hoje começar aí abrindo o nosso assunto aí, falando um pouquinho, né, falando sobre esse tema aí e a importância também da gente estar aqui, né? Por gentileza, boa noite. Boa noite a todos, companheiros de mesa, de debate, de live. Saudar o Kenny, saudar o Felipe, saudar o Carlos, o Marcos e o Medusa. Muito obrigado por terem me convidado. Espero que eu possa contribuir para esse grande e importante debate.
Nós estamos vivendo um momento ímpar no mundo e no nosso país. Nós estamos vendo o fascismo com a sua face perversa. Nós estamos vendo um governo brasileiro, Bolsonaro, todos os dias, com palavras, com atos, com gestos, com atitudes e políticas para destruição, discriminação do povo negro brasileiro. Enquanto nós estamos observando movimentos mundiais contra o racismo, contra a discriminação racial, com fortes passeatas e mobilizações nos Estados Unidos da América, nós temos o desprazer, a tristeza, a indignação, a raiva, por que não dizer a raiva? Um sentimento que eu não costumo ter comigo, mas que naquele momento eu senti. Uma ojeriza, uma repulsa às atitudes dessas pessoas no Parcão, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nosso país, no século XXI. Vestido, representando um movimento Ku Klux Klan, que lá nos Estados Unidos pregava ódio, pregava o fim da raça negra. Então, nós não estamos trabalhando com um movimento qualquer, com pessoas desorientadas, desavisadas, desinformadas, não. Nós temos, sim, líderes deles que têm essa concepção, sim, de separar, discriminar, de dizer que nós somos inferiores e que nós não devemos fazer parte dessa sociedade. E pasme os companheiros de mesa e de debate de live. Ficava pensando hoje à tarde, se nós fizéssemos um movimento em relação a eles, nos heróis brancos, nos heróis da ditadura, naqueles que nos torturaram, lá os heróis que vieram para cá, que fizeram do nosso país essa divisão do capitalismo, os europeus que chegaram a invadir a nossa terra, se nós fizéssemos esses movimentos, eu tenho certeza que a mídia, que a sociedade, que as cidades, municípios, vereadores, deputados não iriam aceitar que nós colocássemos uma estátua fora, que nós quebrássemos um monumento, que nós revisássemos a história do Brasil, que é o que nós temos que fazer. Eu tenho certeza que no outro dia, se não todos, a maioria dos meios de comunicação estariam lá estampados, negros isso, negros aquilo, e nos colocariam num gueto contra a sociedade. O que aconteceu? Simplesmente as imagens mostravam o homem encapuzado, um boneco preto enforcado, e parece que isso não dizia nada. E parabéns aos nossos companheiros. E infelizmente não pude estar lá. Me programei para ir. Mesmo com essa pandemia, porque ainda não fui vacinado. Estou com 59 anos. Estou com o pé ali, ó, para entrar em campo, ainda não entrei. Estou fardado, esperando a minha vez. Mas a minha vontade era de estar lá, com a bancada negra, porto-alegrense, de todos os partidos de esquerda. Felipe, parabéns, que estava lá nos representando, porque é nesse momento que nós temos que mostrar firmeza. Esquecer as diferenças que existem entre nós. Que a esquerda tem isso, nós temos dificuldades entre nós de mostrar que o mais importante, que o que nos interessa é a nossa unidade. Que essas diferenças que existem entre nós, neste momento, devem desaparecer. E eu acredito na nossa luta, eu acredito na nossa unidade, mas ela tem que se fazer no dia a dia.
quer os movimentos negros, quer os partidos de esquerda, quer as centrais sindicais. Nós precisamos trabalhar muito mais com a pandemia, porque os que estão morrendo no dia a dia e a imprensa não diz, e os hospitais não falam, e a Secretaria de Saúde não informam, a maioria, a população negra. E isso não aparece nos noticiários, isso não aparece nas reportagens de jornais. Então, nós estamos num momento muito difícil de resistência no nosso quilombo chamado Brasil. E eu tenho a certeza que se nós tivermos a sapiência, a inteligência, a humildade de juntar nossos irmãos, nós vamos vencer essa guerra. Mas nós precisamos dessa estratégia de, no primeiro momento, unir o nosso povo, de trabalhar com as diferenças, de buscar momentos como esse para conscientizar o nosso povo, educar nossa população. E eu, como professor de escola pública, aqui em Sapucaia do Sul, professor de matemática, sempre tentei, durante as minhas aulas, colocar um pouquinho da história do Brasil dentro dos problemas da matemática. Na pirâmide lá, da geometria espacial, nas porcentagens, quando se fala em juros e correção, quem ganha com isso, quem ganha com o capitalismo, quem ganha com os juros, os bancos, banqueiros, latifundiários, a classe rica, a burguesia. Eu sempre falei para os meus alunos em sala de aula, tentando trabalhar matemática com a história e com a política. Eu sei que eu estou falando demais, eu vou concluir que ele, porque todos nós temos que nos ouvir, cabe a cada um falar um pouco. Infelizmente, não vou conseguir ficar até o final, que era a minha vontade, porque tem uma live agora às 20 horas, estou numa chapa do CEPER Sindicato, um dos maiores sindicatos da América Latina, que nós temos que lutar. O governo Leite quer nos empurrar para dentro da sala de aula, e nós não podemos permitir, nenhum de nós foi vacinado, nós não temos segurança alguma para isso, estamos arriscando a vida dos nossos alunos, sejam pequenos, grandes ou adultos. Então a luta é ferrenha, e eu estou dentro da chapa. E essa chapa de Canoas que eu pertenço, eu e outra negra, professora Maria Helena. Por isso nós temos que estar em todos os espaços. Ninguém vai nos dar espaço nenhum. Nós temos que conquistar. E ali, junto com a luta de classe, por melhores condições de trabalho, de salário, de qualidade na educação, na defesa intransigente da escola pública, nós temos que colar a questão racial. Porque a maioria dos nossos filhos e alunos que estudam em escola pública não consegue concluir o ensino médio. Então, essa é a luta. Quando vejo na esquina do Parcão, agora termina a minha fala, para ouvir os demais companheiros. Quando vejo na esquina de Porto Alegre, um bairro, assistindo tudo isso, isso é isso é uma infelicidade, isso é uma... Eu não sei que palavras expressar da minha indignação. Mas nós temos que continuar lutando, fazendo atos, trabalhando com a conscientização da nossa população, unindo os movimentos negros e partidos de esquerda, que não é uma tarefa fácil. E o Felipe viu agora, porque juntar a bancada negra, juntar os movimentos para ter uma estratégia só, não é uma tarefa fácil, porque cada um tem o seu objetivo e cada um pensa diferente, mas nesse momento a estratégia é trabalhar, aproveitar esse momento, infelizmente, que aconteceu, e nós irmos para a dianteira, nós temos que ir para a sinaleira, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer o nosso enfrentamento. E as políticas, para fechar, Kenny, as políticas que nós conseguimos no governo Lula e governo Dilma, nós estamos perdendo todos os dias cada uma delas. Então, precisamos retomar também a questão do voto e a questão da eleição do ano que vem. Desculpe se eu falei demais. Eu entendo que, nesse momento, a nossa grandeza é a nossa unidade. Seja qual for a estratégia tirada, nós temos que estar juntos nesse processo. E um abração, meus companheiros do Rio Grande do Sul e também meu companheiro paulista. E é assim que a nossa unidade vai se dar.
É no campo, na cidade, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é no Nordeste, no Rio Grande do Sul. O racismo é igual. O racismo é igual. Grande abraço. Beijo no coração. Muito obrigado, professor, pela sua fala, né? Porque é muito importante, assim, o senhor até lembrar, né, que o racismo ele transpassa também só a situação do ato. Nós estamos aí também com a população negra sendo atingida, a população mais pobre pelo Covid-19, e esse governador, né, num canetaço, numa mudança de estratégia, tentando até mesmo burlar a lei, né? Na verdade, ele está dizendo que ele é mais que a lei, né? E aí, eles não vacinam professores, eles vacinam pessoas até do Detran, né? As pessoas estão sentadinhas lá no Detran, né? E aí não vacinam os professores, que são a linha de frente, que vão estar, né, atendendo as crianças, recebendo essas crianças vindo com os pais que trabalharam o dia inteiro. Beleza, mas vamos vacinar os professores. A vacina tem que ser para todos. Obrigado pela sua fala mesmo, professor, né? Pena que o senhor não vai poder, mesmo que o senhor tem uma live aí, mas assim, ó, fica à disposição aí quando quiser voltar, e as próximas lives também, né? Muito obrigado. Então, assim, ó, eu vou dar continuidade, então, ao nosso assunto aqui, né, que o ato desse domingo passado, né, o vídeo que rodou nas redes sociais aí mostra um cara encapuzado, né, a única diferença só é a cor, né, ele tá com um capuz, né, e principalmente uma roupa toda marrom, né, mas o capuz é igualzinho, sim, faz referência, assim, àquele movimento da Ku Klux Klan. Para quem não conhece esse movimento, pesquise na internet, que está ali, o que é, né, que são esses movimentos de extrema-direita, racistas, né, e o vídeo mostra o cara falando em Porto Alegre que vai acabar com o comunismo, né, e ainda tinha um boneco atrás, tinha um boneco, né, aí também eu faço uma outra analogia, né, eles só não deixaram o boneco preto, né, porque senão ia ficar muito escancarado mesmo, mas eles tentam burlar a ideia de que, não é assim, não é assado. Vou passar a palavra, então, né, para o nosso amigo Felipe Teixeira. Por gentileza, Felipe, a voz é sua. Então tá, boa noite, Kenny, boa noite aos demais parceiros que estão aí na live. Obrigado pelo convite, Kenny. Sempre que precisar, estamos à disposição. Boa noite às pessoas que estão assistindo aí nosso plantão antirracismo. Eu vou começar por essa questão da vacina, né, que não é o foco do debate agora, mas é muito importante. É necessário vacinar todo mundo, né? E é necessário vacinar os professores. Mas não basta isso, tem que vacinar os alunos também, tem que vacinar as crianças. Para além do risco que se corre de as crianças irem para a escola sem vacinação, delas mesmas adoecer, que não é só na escola onde o professor vai estar vacinado, né, que a gente espera que vacine, que ela vai estar. Ela tem transporte para ir até a escola, ela tem o convívio na sua casa, né? E essa criança ela pode se contaminar e ela vai voltar para casa depois da aula e corre o risco de contaminar seus pais, contaminar seus avós. Então tem que ter vacina para todo mundo. E só não tem vacina para todo mundo porque nós temos um presidente que é um genocida, que lá em 2020, para começar, né, que essa pandemia ela só chegou nesse patamar no Brasil porque o presidente, além de não fazer nada, ele atuou contra. Não devemos esquecer que, assim, que o Brasil ficou sabendo já muito antes dos casos chegarem aqui que já existia o vírus. Poderia ter fechado as suas fronteiras sanitariamente, né? E os governadores tentaram fazer isso. Os governadores passaram a fazer testes das pessoas que chegavam nos aeroportos, que chegavam nas rodoviárias, que chegavam pelas BRs, e o presidente mandou a Anvisa proibir, entrou na justiça para que os governadores não fizessem isso, alegando que as BRs e aeroportos são território federal. E em 2020 foram oferecidas vacinas e ele se recusou a comprar e ficou defendendo a cloroquina, que além de não ter eficácia nenhuma comprovada cientificamente, ainda causa outros males. Tem muita gente morrendo por causa da cloroquina, então é um crime de responsabilidade. Mas na nossa questão aqui racial, né, eu vou fazer assim um resumo do resumo, né, em função do tempo, não dá para a gente realmente aprofundar um debate. Mas essa questão, assim, fazendo um resumão, então, né, do Carrasco lá, primeiro que é bem isso que tu disse, Kenny. Embora a roupa marrom, que isso aí também retrata esse espírito de vassalagem e desse espírito que a nossa elite tem, né, do complexo de vira-lata, porque nem para usar uma roupa branca como é a da clã eles usam, né, é essa elite podre que nós temos.
E hoje o professor Jefferson Tenório escreveu num artigo, né, fazendo uma relação com o Bacurau, onde uns estrangeiros vêm para uma cidadezinha brasileira para matar as pessoas por esporte, e tem 2 brasileiros no meio. E eles dizem que são do sul do Brasil, que eles são descendentes de italianos, das alemães, que são iguais a eles. Mas eles viram chacota porque eles são considerados latinos. E é isso, essa nossa elite acha que pode ser branco igual ao europeu, mas ela também sofre a mesma discriminação e tenta descarregar em cima dos pobres, especialmente do nosso povo negro. Mas essa vestimenta dele lá, do Carrasco, né? Primeiro, a imbecilidade de dizer que vai acabar com o comunismo. No Brasil nunca houve comunismo, nem na China tem comunismo, na União Soviética não tem comunismo, né? É uma falta de conhecimento histórico do que é ideologia ou ignorância. E reflete isso também no Carrasco, que embora não tenha a roupa da cor branca, todo o ambiente leva à defesa do que defendia a ideologia da Ku Klux Klan, né? Que era um movimento que nasceu no sul dos Estados Unidos, mas que se proliferou por vários estados, né, dos Estados Unidos, e que pregava a supremacia branca, a pureza da raça branca, e pregava a morte dos negros. E tinha um boneco lá, né, com roupa preta pendurado numa árvore, que era a tática da clã de pendurar os negros nas árvores. Então está bem configurado. Esse cidadão, nós fizemos um registro, então, junto com a bancada negra, com o MNU, por racismo com agravante de apologia ao assassinato de pessoas negras. Esse cidadão já está identificado, não vou falar aqui por causa de não atrapalhar as investigações, mas já se tem a identificação dele, já se sabe que é um racista contumaz, que era racista no ambiente de trabalho, inclusive funcionário público, né? Então todo o ambiente está dado. Agora, assim, ó, isso é uma coisa que não é esse fato só, né? E nisso aí tem muito claro, para além da questão do nosso presidente, que já foi falado, que prega esse ódio, que é racista, que é homofóbico, que é machista, que prega isso todos os dias, e por isso a população se sente à vontade, se a maior autoridade do Brasil, né, é racista publicamente, peremptoriamente, todos os dias, qualquer cidadão tem esse direito, né? Mas não é só isso. Existe a omissão das instituições brasileiras, a começar pelo próprio STF, né, que já podia ter responsabilizado esse cidadão Bolsonaro quando no plenário da Câmara dos Deputados, quando ele ainda era deputado federal, ele defendeu a ditadura e defendeu o ditador do general Ustra, que isso é um crime e não foi responsabilizado. Assim como ele cometeu vários atos de racismo e não foi responsabilizado. Mas aqui no Rio Grande do Sul também tem uma grande culpa disso, da nossa polícia militar, do nosso secretário de segurança e do governador, por omissão nesses casos. Porque já aconteceu o caso da candidata a prefeita de Nova Petrópolis, né, que pronunciou aquela frase racista, defendendo o nazismo, que era uma frase que tinha nos campos de concentração nazista, deveria ter saído presa dali, e a polícia militar que estava ali não prendeu. Esse caso do Carrasco, ele deveria ser preso, não foi. Nós tivemos o caso lá, né, com o Marcos Flávio, sabe bem, dos radialistas, né, manifestando racismo religioso. Nós tivemos o caso, inclusive, alguns que até têm condenação, mas a condenação muito branda, como foi a do senhor Bibo Nunes, hoje deputado, né, que foi condenado por um ato racista contra o Baba Diba, um pai de santo, né, por racismo religioso, mas foi uma retratação. Então, há omissão, e tem responsabilidade, sim. Se essas questões são crime, assim como na carreata dos bolsonaristas, né, contra a vacina, andavam lá buzinando na frente de um hospital, que é crime também, e a brigada militar que acompanha não fez nada. Bom, se o policial militar que está lá presenciou um crime e não tomou atitude nenhuma, ele prevaricou, é crime. O comandante deveria ter responsabilidade de fazer isso e não fez. Se o comandante não fez, o secretário de segurança deveria ter tomado uma atitude e não tomou. E o governador também não. Então, seguindo a teoria do domínio do fato, né, que o meio jurídico e a direita gostam muito dessa teoria, que foi criada pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, para condenar os réus do mensalão, se aplica aqui também, né? Porque o governador, o secretário de segurança e o comandante da brigada são responsáveis, sim, pela teoria do domínio do fato, porque eles são chefe, se o seu subordinado prevaricou, eles são responsáveis também. Então precisa isso. E assim, a cada ato desse que faz e fica impune, né, esse povo se sente à vontade para ir cada vez mais para a rua e cometer mais crimes. Então a gente precisa, sim, tomar atitudes. E nós, enquanto movimento negro, enquanto organizações, enquanto pessoas, também estamos tomando as atitudes.
Mas isso é pouco, né? Só nosso trabalho de rua e registrar as ocorrências não basta. É preciso que as nossas forças de segurança atuem como devem, na hora, prendendo em flagrante, e que o nosso judiciário promova penas que realmente punam os caras, né? Que não seja só um faz de conta. E aqui no Rio Grande do Sul também nós temos um incentivo, por exemplo, quando o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Walter Naigaston, que virou réu agora, proferiu toda aquela conversa, né, de ato racista contra a bancada negra, contra os jovens negros, né? Aquilo por si só era para o Ministério Público ter tomado uma atitude de imediato. Não tomou. Precisou que o MNU, com outras 40 organizações, fossem até o Ministério Público e cobrassem dele que tomasse uma atitude que é a atitude institucional dele. Então, nós precisamos tomar essas atitudes. E a gente tem instrumentos e a gente tem que usar, né? É preciso que as pessoas negras que sofrem o racismo e as pessoas brancas que testemunhem que não são racistas, que não basta não serem racistas, elas têm que serem antirracistas. E quando presenciar esses atos, tem que denunciar. Nós temos aqui em Porto Alegre a delegacia que combate os crimes de intolerância, né? Que é a intolerância racial, homofobia e outras contra as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Então é preciso ir lá e registrar, né? Fica na Avenida Franklin Roosevelt, 981, onde era a quarta delegacia, depois foi a delegacia do consumidor. Precisa ir lá e registrar. Mas qualquer delegacia é obrigada a registrar, né? Se a pessoa é do interior, vai lá e registra. Não podemos deixar passar barato. Mas precisamos também fazer ação política de cobrar das instituições que elas atuem como manda a legislação, que as nossas organizações estão sendo omissas. E não é de agora. Teve o caso da Jane, que foi morta por uma ação violenta da Brigada Militar, não se tomou atitude nenhuma, né? O Gustavo Amaral, que foi assassinado porque foi confundido que estava com o celular na mão, e eu tenho certeza que se fosse um homem branco não seria confundido. Nós tivemos tantos outros casos aqui. Agora eu tomei conhecimento hoje, né, do padre Luciano Almeida, lá de Taquara, que fez uma pregação também racista, xenofóbica, e é preciso atitude, já estamos tomando atitude contra isso também, mas o Estado precisa mostrar o que está aí para cumprir o seu papel. Então, todos nós estamos fazendo essa parte, o movimento negro fazendo atos, a gente registrando as ocorrências, as pessoas não deixando passar, tanto brancos quanto negros, porque essa questão do racismo não é só uma questão de pessoas negras. A população negra é 60% da população brasileira. Então, se nós não tivermos um espaço nessa sociedade, essa sociedade não vai se desenvolver, né? Então, tem todas essas mortes, tem todos, e é por isso, por essa omissão do Estado, que o Movimento Negro Unificado, o MNU, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, protocolou um ofício na Casa Civil para o senhor governador Eduardo Leite, pedindo a exoneração do comandante da Brigada Militar e do secretário de Segurança, porque eles são os responsáveis direto por essas questões que continuam acontecendo um dia após o outro, porque eles não tomam atitude nenhuma. E é responsabilidade deles, devem ser responsabilizados, inclusive criminalmente, porque é responsabilidade criminal. Se é uma autoridade da segurança que tem a obrigação, por ato do ofício, de tomar atitude e não a tomou, é prevaricação que é crime. Então nós estamos cobrando fortemente disso e buscando, como o professor Edson muito bem disse, juntar todas as lutas do povo negro. Nós temos as nossas diferenças de concepção, de ideologia, mas nesse momento precisamos estar juntos e nós estamos trabalhando para isso. E agradecer mais uma vez, Kenny, o espaço de estar aqui, e vou passar a palavra para ouvir também os demais companheiros aí. Obrigado. Eu é que agradeço, Felipe, porque assim, ó, é importante também trazer esses dados, né, de crimes ocorridos, né, pelos agentes, né, da polícia e principalmente agentes públicos, né, e contra o nosso povo, né. Então, assim, eu vou passar agora então a palavra ao Carlos, que está lá em São Paulo, também tem possivelmente a sua visão também, né, mais perto aí, tanto, né, dos centros, né, locais. Carlos, fique à vontade, boa noite. Olá, boa noite a todos, a todas, a todex, como dizem hoje a molecada. Muito bem dito aí as pessoas que antecederam a minha fala. Eu concordo plenamente com eles. Eu acho que é isso mesmo que eles estão falando. É forte, é pesado, é para doer na carne como um chicote. É uma coisa dolorida que a gente vive aqui nesse Brasil. Eu, como empresário,
há mais de 15 anos, sofro diariamente o problema do preconceito, o problema do racismo que a gente tem estruturado aqui nesse país. Isso vem de encontro a todas aquela situação que a gente, desde o início, vem dizendo para as pessoas: escuta, nós ajudamos, nós somos brasileiros também, nós dependemos desse país também, nós somos parte desse país também, nós construímos esse país também. Coisas que as pessoas acham que não, as pessoas não entendem esse lado negro, esses donos que eles desenvolveram. Mas esse é um processo muito longo, muito longo. Isso vem desde a época dos bandeirantes, que colocaram os bandeirantes como herói, depois ficamos sabendo que eles eram, na verdade, saqueadores, sanguinários, colocaram... Isso foi para a escola, colocou na cabeça de todas as crianças, já vinha há muitos anos acontecendo isso, que fala que os heróis brasileiros são exatamente os brancos, que aqueles que são pretos, que eles transformaram em branco. Enfim, a gente sabe que isso não vem de agora, não é uma coisa que vem agora, isso aí é uma coisa que vem há muito tempo. Essa questão da Ku Klux Klan, esses caras que os caras estão colocando aí, de comunismo, etc, etc e tal, eles têm uma ideia de colocar na cabeça do povo que comunismo é uma coisa má. Isso é uma campanha que vem dos Estados Unidos já há muitos anos, isso já é uma coisa que vem falando que comunismo é uma coisa má, que é uma coisa anticristã, que é uma coisa não sei o quê, que é uma coisa... Eles misturam religião com tudo, que é uma tática. Isso a gente vê que é uma deles para poder dar um cala-boca nas pessoas, né? A mesma coisa que você cria as leis, os caras criam as leis, a lei do racismo mesmo, é uma lei tão vergonha que não tem ninguém está preso por causa de racismo nesse país. Não existe uma pessoa presa por racismo nesse país. Não existe. Então, isso é uma coisa que já vem de muitos anos, as pessoas precisam mudar a cabeça. Os pretos precisam mudar a cabeça. Eu coloco os próprios pretos, eles têm que mudar a cabeça. Eles têm que pensar que eles são a maioria no Brasil, eles enriquecem as pessoas, eles sustentam as pessoas até hoje, com seu trabalho, com sua força de trabalho, com sua criatividade, com tudo que ele é. Porque o preto ele é tudo isso e muito mais. Então ele precisa ver que isso está assustando as pessoas. Quando você fala que 60% da população brasileira é preta, isso assusta o branco. Assusta. Porque o branco ele se acha numa posição que ele... no auge. Ele é inatingível. E isso é que acontece aqui nesse Brasil. Eles se acham inatingível. Então eles cometem crimes. A polícia é uma polícia que, sinceramente, é muito mal treinada, é uma polícia terrorista. Eu, como terrorista. Tá? É uma polícia que não olha nada. Eles querem matar. Tá. Por quê? Porque se ele for fazer isso com um branco rico, ele vai ser humilhado, ele vai ser escrachado, ele vai perder a farda. Então ele desconta isso tudo no preto, que o preto não tem base política. O preto não tem uma bancada evangélica no Congresso. O preto não tem uma bancada de direita lá no Congresso. O preto não tem uma bancada ruralista lá no Congresso, que esses ruralistas são os piores que tem. São os piores. Isso. Por culpa de quem? Não se culpa, se responsabiliza. Não é a mesma coisa. Falta de ele pensar, ele olhar, ele visualizar, ele dizer: sou preto no Brasil, eu sustento o branco. Porque eu sou a maioria, eu sustento o branco. Eu dou dinheiro para ele, eu trabalho para ele, eu enriqueço ele, a família, ele e outras.
E, peraí, por que eu não posso, como preto, me enriquecer o meu povo? Porque a linguagem preto ainda não chegou na cabeça dele. Tem muita gente nesse Brasil, eu não quero dizer regiões, que não se considera preto. Eles são moreno, são moreninho. São apenas moreninho. Mais claro, mais escuro, mas eles não se consideram preto. Então, é uma coisa assim, é um terrível. Hoje no Brasil nós vivemos toda essa carnificina em cima de crianças lá no Rio de Janeiro que é morta por bala perdida, que não é bem perdida. Criança no meio da rua que está brincando é espancada. É adulto. É velho. É todo mundo discriminado. E o que nós fazemos? Nós reclamamos, nós ajudamos a criar leis que não se cumprem, nós ajudamos eles na nossa desunião. Esse é que a gente tem que pregar para as pessoas. Se a gente não se na mão um do outro e fazer tudo aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tanto a gente fazer grupos aqui, grupos ali, grupos lá, e falar. A maioria não vai se ingressar. Então a gente precisa, de verdade, se conscientizar. Primeiro, que nós somos pretos. Segundo, que nós podemos. Assim como pretos, nós podemos tudo. Tudo. Ser grandes empresários, ter empresas, se é o capital que comanda esse país, ser capitalista também. Nós podemos. O que nós não podemos é deixar eles fazer o que eles estão fazendo. Eles tomam tudo que é nosso. Tudo que é nosso. A macumba, que era nossa, hoje já não é mais. A maioria é macumbeiro. Os pais de santo que aparecem na televisão jogando buzo aí, é tudo branco. Então nós não temos mais a religião dos pretos. Não temos mais religião que era considerada nossa, né, de pura origem. Não temos mais. Perdemos isso. Tudo que é arte, tudo que é no campo da arte, música, administração de escola de samba, nada disso é nosso. Tudo é do branco. Então, a gente precisa ver que a força é nossa. E nós temos condições de fazer. Tá cortando aí um pouco. Tá cortando um pouquinho aí, Carlos, a tua internet. Você é empresário, não? Muito pobre. Eu lutei muito na vida. Eu acredito. Mudança nesse país tem que começar. Deu Carlos, corte aí? Consegue, tá dando uns cortes. Cortou? Né? Voltou? Agora voltou. Beleza? Então, eu acho que a mudança toda, eu quero chegar nessa fala. Para concluir, a mudança toda está em nós. Nós mesmos. Se a gente não tiver uma outra visão de vida, uma outra visão de país, a gente vai ter, sabe o quê? Novas gerações de preto continuando a fazer a mesma coisa que fizemos durante 200 anos. Então, é nós. Olha para dentro de você, pessoal que está todo aí ouvindo a gente, e chega à conclusão que é nós que damos para eles. Não é eles que tomam de nós, é nós que damos para eles. Muito obrigado. Obrigado, então, Carlos. Vou passar, então, a palavra também para o Medusa agora, mas antes eu quero só mencionar também aqui, né, agradecer, né, as pessoas que estão nos acompanhando e assistindo, Dudu Franco, Marisa Tavares, Ivan Braz,
Thaís Melo Paim, Lucimari Passos, o Antônio Ricardo Correia Candiota, a Lucimari Passos, e também a Caroline Rodrigues. Obrigado pela audiência de vocês aí, e se precisarem também se manifestar e entrar em contato com a gente está à disposição. Esse é mais um dos nossos programas aqui de iniciativa do Coletivo Gerem, Grupo de Estudos, Resgate e Empreendedorismo do Negro. Passa a palavra, então, para o nosso amigo, Medusa Cafelê, que é um militante, e também tem uma experiência muito vasta aí, também com todas essas manifestações a respeito da comunidade negra. Contigo, então, Medusa, boa noite. Primeiramente, eu quero pedir meu agô, a minha benção, a nossas ancestralidades, e aos nossos antepassados, que por mais que, assim como o Carlos acabou de dizer, eles não estão aqui conosco, foram retirados, mas eles não deixam de ter o seu ancestral, porque todos que têm essa pele, que foi apelidada de preto, por conta da criação, do racismo, são oriundos daquele continente chamado África. Então, todos têm um ancestral. Pode ele estar dentro da Igreja Católica, Igreja Evangélica, mas ele veio de lá. E assim como também teve um antepassado que sobreviveu, para que nós chegássemos aqui nesse momento e estamos aqui na resistência, que a resistência deles começa quando eles são retirados de lá à força, fazer uma travessia, sobreviver, para nós estar aqui. E eu até gosto de falar, professor, primeiramente complementar, o Kenny, professor Ares Portilho, assim, Felipe, Carlos, pedir a benção, pai, lá de Bento, lá que eu não gravei bem o nome ali, tá? E a todos os presentes que estão nos ouvindo, Então, eu costumo dizer que esses que fazem isso, eles não estão honrando esse sobrevivente, que um navio tumbeiro saía de lá com que eles chamavam de carga, que é o nosso povo de 800, chegava com 250. E esses, Carlos, que agem dessa forma que você está falando, que tem muitos aqui, Inclusive, tem um filme que lá dos anos 70, 80, não lembro bem, que era do Spike Lee, com Terrence Warren, que eles costumavam, Carlos, a pegar os pele preta que agiu assim contra os seus, eles pegavam eles e levavam para e ficavam com eles mais de semana, dando até couro neles para eles fazer eles voltar às suas origens, Que nós não somos nós os inimigos deles, pelo contrário, o inimigo é aquele que o presidente, quando ele diz que o afrodescendente pesavam as arrobas que não servem nem para procriar, Às vezes eu fico pensando que esses caras, penso que eles não são... Tem muitos, que dizem assim, eu nasci no Brasil, mas para ter nascido no Brasil, eu teria que pertencer a qualquer uma, das comunidades, que também eles não gostam nem de chamar de indígena, que é de índio, que é apelido, tanto assim como foi dado para nós, na hierarquia, através do tom de pele, Eles também se recusam a isso aí, então nós acabamos ainda, então, trazendo para agora, para o nosso momento, e o ato de lá do parque, aonde que os caras se apropriaram, do Portilho, que é uma parte da cidade, dizendo, parece que é deles. Mas nós também temos que refletir, Portilho, para nós fazer essa junção da origem dessas pessoas. A origem dessas pessoas são as mesmas que não têm amor por seus filhos, são as mesmas que querem a volta às aulas, aplicando uma mentira que criança não pega e não transmite, que até a gente se pergunta, mas de onde que eles tiraram isso? Quer dizer que um pai que não tem medo de levar uma criança para correr o risco de morte,
São esses mesmos que essas crianças se criam sem amor a eles, que depois, quando eles chegam numa certa idade, esses que têm dinheiro, estou me referindo, desses brancos que têm dinheiro, que são esses que estão fazendo essas passeatas, então, aonde que está o cara ali, o representante da Ku Klux Klan? Eles não têm amor, então não tem amor de filho, nem amor de pai, eles têm interesse no dinheiro. Aí surge aquela Rochefei, né, que matou os próprios pais por causa de dinheiro, né? Eles não têm amor. Aí nós vamos ter aquele vereador lá que matou uma criança, né, de 4 anos a chute. Esses são aí, se você pegar todos eles, fazem parte, eles compõem esse povo que estava no Parcão. É que o nosso povo não pode descolar as coisas. Então, são pessoas sem amor, eles não têm carinho, eles não têm afeto. Nós, por costume da nossa tradição, da nossa cultura africana, o que nós mais fizemos é respeitar os mais velhos, é respeitar os que vêm antes. Eu não acredito que nenhum de vocês vão querer mandar suas mãezinhas, suas vozinhas para dentro de um asilo. Nós queremos estar com eles até que seja o último dia, a última hora. Agora, esse povo não. Esse povo, os asilos existem porque eles não têm amor aos seus. Isso é tão verdade que, contando isso para vocês, que como eu estou conselheiro de saúde aqui em Gravataí, e participando de uma câmara técnica do Hospital João Becker, nós brigávamos muito antes da pandemia, né? Por que dava os sábados, fim de semana, ficavam lotados, aí o pessoal procurar as emergências e não tinha mais lugar. Aí uma das meninas disse, não, vocês querem saber o que acontece? Pego e venho para cá a partir das 5 horas da tarde, numa sexta-feira, e no sábado, que aí vocês vão ver. São os filhos levando os pais para lá, para eles poderem sair e se divertir no fim de semana, aí largo lá no hospital, dão alguma coisa lá para deixar os seus velhos meio grogue lá, e a desculpa é que vão fazer lanche, sai dali e aparece só na segunda-feira. E não só com os idosos, com filhos que têm, alguns que têm deficiente, e eu estou falando isso porque eu vi. Nós vimos, nós como conselheiro. Então são essas pessoas que vão para o Parcão. Eles não têm amor. Porque, na verdade, até se pegar o pouco de amor que eles têm, é da nossa lá, que é a chamada empregada doméstica, né, que cria eles. Que o pai, é isso que que é a revolta desde a volta à aula. Porque eles não criam seus filhos são criados por outros. Então, o que tem, então, o que a gente tem nessa geração que está aí, está indo para o Parcão? São umas pessoas desumanas. São umas pessoas que têm muito mais amor aos seus bichinhos de estimação do que por um ser humano. Eles têm muito mais. Vejam, Felipe e Carlos e Portilho e o paizinho, que eu esqueço o nome dele, não consegui gravar o nome dele, né? Peço agora. Essas pessoas eles não têm problema nenhum de andar com a sacolinha juntando cocô de cachorro, mas eles têm nojo de apertar a mão de uma pessoa em situação de rua e se entregar uma criança para eles têm nojo também de fazer a higiene numa criança. Nós temos que olhar para isso, nós temos que pegar e denunciar essas pessoas. É aonde que se banca esses racistas que estão aí. São pessoas que eles não têm amor. O amor que eles têm é por eles mesmos, é por aquilo só neles. Então, eles não enxergam quem tem na volta. Então, para eles não tem problema. Eu cheguei a colocar uma postagem que, assim como eles colocaram, Kenny, aquele boneco ali, eu já disse, eles estão se experimentando. Se vocês lembrar, o ano passado eles já fizeram um ato em representação da Ku Klux Klan, mas foi deixado assim, que foi aquela história dos fogos. Quem é que não se lembra? Felipe, vocês lembram disso aí, né? Os 300 lá do Ministério, né? Isso, agora eles trouxeram o cara da Ku Klux Klan e um boneco ali, que a gente sabe que
Nós sabemos que a Ku Klux Klan, que tem que falar para os negros que andam ali junto com eles, que a Ku Klux Klan se diverte enforcando o negro. E na próxima, se deixar, se não acontecer nada, se a justiça não tomar providência, Felipe, eles vão arrumar uma desculpa para pegar um negro, para dizer que o negro fez qualquer coisa para eles e vão enforcar ali. Que é assim, que eles vão arrumar uma desculpa e vão botar um pendurado ali na coisa, para ficar mais declarado. Que é isso então, que nós temos. E talvez eles consigam até o negro para apoiar também esse enforcamento, né? Exatamente, dizendo que o cara ou pegou, ou roubou, fez qualquer coisa para eles, entendeu? Eles vão criar o circo e vão fazer isso. Então, Kenny, a gente, para poder... É que a gente, quando começa a entrar nesse assunto, a gente tem muita coisa para falar, né, Kenny? E a gente pega o espaço e a gente dá aquela... A gente fica com essa ânsia, com essa revolta, né? Que a gente vai vendo as coisas acontecer, né? Como aqui a gente tem... e a gente tem que também pensar que aqui, quando fala em brigada, o racismo aqui é institucional. O racismo ele está dentro das instituições. E não está adiantando nem fazer atos, nem seminário dentro das instituições. Uma das coisas mais vergonhosas que existe no Brasil é dizer que existe um plano chamado Humaniza SUS, que está lá, que a gente se aplica. Agora imagina fazer algo para humanizar seres humanos. Eu sempre falo, se você precisa de um curso para te humanizar, tu não é mais nada. Agradeço pelo momento e pela oportunidade, Kenny. Um abração, né? Um beijão a todos. Meu agô, o axé para nós. Benção. Não, mas fica aí ainda, calma aí que vai ter pelo menos a última rodada para cada um pelo menos finalizar sua fala, 1 minutinho que seja, né? Ou 2 ou 3, vamos ficando por aí. Mas assim, obrigado mesmo pela fala, e é bom a gente também, né, fazer essa reflexão que as pessoas, né, até vou citar assim, uma parte bem particular, né? Infelizmente a gente vê essa parte assim de pessoas terem mais amor a animais do que o ser humano, né? E assim é difícil, sabe? Porque assim eu sei que existe todo um assunto mais complexo, mas assim, enfim, nós estamos falando de vidas negras. Vidas negras importam, vidas negras estão sendo ceifadas, né? E aí eu vou chamar também, então, agora, né, o Marcos Flávio, né, que está ali na região da Serra, né, com o Movimento Negro Raízes. Boa noite, Marcos Flávio. Fique à vontade, sua palavra agora. Prezado Kenny, muito boa noite. Aos companheiros, né, Edson Portilho, Edu. Queria também saudar aqui Oi, voltou o áudio? O teu áudio deu um cortezinho aí, agora ele liberou. Vamos lá, teste de novo. Agora sim. Vamos de novo. Então, Marcos Flávio, saudação aí aos companheiros de mesa, né, já saudados, às pessoas que estão nos assistindo, né, uma saudação especial aí ao Antônio Candiota, lá de Pelotas, né, que compõe conosco aí o Fórum Étnico-Racial do Estado. Bem, pessoas, eu ouvi atentamente a todos vocês, né, em tudo que discorreram, né, nesse específico aí, envolvendo este ato, protesto, ocorrido no 21 de abril, né, no feriado. Antes de chegar neste ponto, né, eu queria listar mais algumas coisas, porque elas ocorreram também na mesma semana, ou a partir daquele momento, de lá para cá. Houve uma situação em Goiânia, onde um condômino, né, chamou a porteira, a mulher negra, de chimpanzé. Inclusive, ele disse a ela que poderia gravar o que ele estava falando. A gente vem para o Rio de Janeiro, também nesta semana,
onde um palestrante, né, fazendo inclusive uma formação para professores, né, em determinado momento colocou uma máscara na figura de um homem negro, né, sintetizando que pessoas negras não gostam de trabalhar. Né? E chegamos ao ponto aí também, agora este em Minas Gerais, né, inclusive foi noticiado, nós publicamos um artigo hoje, de um rapaz negro, um lavador de automóveis, que teve o seu automóvel pichado, né, com escrito, né, macaco. Então, o que nos leva a crer, né, e aí, claro, a gente chega agora a essa questão de Porto Alegre, e também, bem pontuado pelo amigo Felipe, né, a questão que envolveu lá a rádio em Passo Fundo, né, num caso grave de intolerância religiosa, protagonizado por um locutor, né, da emissora, e nós mesmos aqui em Bento Gonçalves, né, tratamos de um caso também grave, né, envolvendo racismo, a partir de circulação de áudios, né, de WhatsApp com ofensas, né, a pessoas negras e a migrantes, né, especificamente haitianos e senegaleses. Quando a gente pensa em todo esse aspecto, né, e aí a gente chegando agora à questão que envolve esse ato em Porto Alegre, né, o que parece, né, isso se acentua em todos os cantos do país. Né? Eu entendo que, claro, a questão que hoje, né, a questão ideológica e política hoje, a mim potencializou muito nesse aspecto. Mas a gente já vem de um racismo estrutural e histórico. Né? Talvez a maior diferença hoje é que tem telefone celular para gravar, tem internet, tem rede social. Né? E aí, quando a gente ouve, se depara, né, que até, e falo pela nossa vivência enquanto movimento negro aqui, né, até porque a gente faz muito intervenções pedagógicas em escolas. Ontem mesmo tivemos uma participação em um seminário, uma web, né, junto a um educandário. Quando a gente se depara com aquelas frases, né, poxa, mas que assunto chato, né, e como é que chama agora? É mimimi, né, é a moda, né, do momento, né. Pois é, agora imagina para quem tem que conviver com isso todos os dias, e que é o nosso caso, e que é o caso de milhões de cidadãos negros e negras, né. Afinal de contas, na minha concepção, pardo para mim é papel, né? Ou você é negro claro, ou você é negro escuro, e você é negro e ponto final. E o Felipe está concordando comigo. Obrigado, Felipe. Então, nesse aspecto, né? Então todos concordam. Ótimo. Né? Então, nesse aspecto, meus queridos, eu acho que assim foi muito bem discorrido por todos vocês, tá? Toda essa questão. E me faz lembrar muito, né? Jorge Aragão, né? No seu samba Identidade, onde uma estrofe, né, da música diz assim: somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Então é esse o ponto. Quer dizer, nós estamos num momento onde o racismo é agudo, e inclusive agora ele faz questão de rememorar tempos históricos, né? Onde de fato nós éramos açoitados, éramos enforcados, né? Nós tínhamos as nossas residências queimadas, né? Como, né, o que envolveu a clã, né, lá em 1860 e idos. Então, assim, ó, e aí eu não sei quem trouxe a questão dos movimentos, tá? E eu concordo muito nesse aspecto, tá? Porque nós negros também nós temos um problema conosco, né? Que é a tal da individualidade, né? E a gente tem uma dificuldade perene em superar isso, né? Isso nos divide, né? E, aliás, né, isso é uma estratégia de guerra, né? Dividir para conquistar. Né? Então, talvez, quizás, estejamos conquistados até hoje por conta disso. E essa reflexão é bem importante, porque o que acontece hoje, e eu acho que os próprios movimentos sociais, e aí, claro, eu falo dos movimentos maiores, né? E o Felipe talvez, né, tenha até muito mais propriedade para falar a respeito do que eu, né? Porque nós somos aqui o jovem movimento Negro Raízes, né, de apenas 3 anos, né, mas que com certeza barulho a gente faz bastante, né. Então, assim, talvez é o momento também dos próprios movimentos sociais repensarem algumas coisas.
tá? Fazer uma reflexão interna de como estamos atuando, afinal. Como é que anda a nossa chamada efetividade? Isso vale também para as questões religiosas, e com certeza o Medusa também sabe do que é que eu estou falando, né? Então, é isso. A gente precisa ter esta reflexão. Porque uma vez me foi perguntado, né, em relação ao negro americano, né, qual era a diferença. E eu cheguei à conclusão que a diferença é que o negro americano se entende como negro. E nós ainda estamos nesse processo. Então, talvez é isso, é esta reflexão. Porque muitas vezes nós somos ilhas, né, e em determinados momentos, em momentos importantes, né, a gente muitas vezes fica discutindo as nossas divisões em vez de discutirmos o todo, né, e o todo se transforma em efetividade. Então, é muito esta reflexão. E por que estou dizendo isso? Porque fatos como esse, os fatos têm, né, se alastrado, né, de forma violenta, né, e agora chega este fato, por exemplo, do Parcão, né, ele nos traz uma reflexão que está ficando perigoso isso. Está ficando perigoso, né, para nós, cidadãos negros e negras. Então, é isto. É esta ocupação de espaço, né, que também aqui foi muito bem colocado, né, mas também esta reflexão nossa, né, é o nosso chamado dar as mãos. Eu acho que é a partir daí que a gente precisa, talvez, né, reformar algumas ideias, né, porque é esse sentimento, é o sentimento de que estamos divididos, né, muitas vezes a gente acaba lutando, né, com determinadas situações de forma até solitária, né, muitas vezes nós temos representações negras, inclusive vinculadas ao Estado, e que eu, assim, não é demérito, né, mas muitas vezes são passíveis de questionamento quanto à sua efetividade. Infelizmente, eu tenho a dizer isso, né? Claro, eu tenho esse olhar mais distante, né? Não estou mais próximo aí ao grande centro, mas muitas vezes é o sentimento que a gente fica, né? E principalmente quando a gente vem para o interior, né, como é o nosso caso aqui, a gente tem uma dificuldade muito mais aguda, porque aqui sim nós somos uma minoria de fato, né? De fato mesmo. Eu estou aqui em Bento Gonçalves, que é uma cidade que 80% são cidadãos italianos, né? ou poloneses, enfim. Se eu vou pegar a questão lá de Passo Fundo, né, Felipe, também não é muito diferente. Então, realmente, a gente precisa de ter mecanismos que muitas vezes são concentrados no grande centro, às vezes precisam ter efetividade justamente para chegar onde se precisa, né? E essa efetividade, como é que ela se dá? Com essas ligações. É a gente poder conversar, é a gente poder fazer este acolhimento. Então é isso. Eu acho que os movimentos sociais precisam repensar, precisam refletir, porque nós somos negros espalhados em muitos lugares. E muitas vezes lugares que a gente não tem sequer informação, quanto mais ação. Né? Então, eu acho que assim, não tenho muito o que discorrer, porque a questão que envolve o Parcão aí, né, e esse fato, né, vocês aí, né, com maestria, colocaram de forma, né, brilhante, né? Então, eu apenas deixo essa reflexão, claro, porque a gente, né, sempre procura ter este olhar, né, mais expansivo, porque são os assuntos que também, né, a gente trabalha e a gente está atento, né? Então, para o momento, né, é esta reflexão que deixo. Ótimo. É muito bom, né, tá falando contigo também aí, né, da região, né, da Serra, porque assim, ó, os fatos também que tu nos traz, né, à tona aqui, né, se reflete também, né, que essa colonização aí que se faz presente, né, nos extremos do Rio Grande do Sul, né, nos permite também pensar assim, ó, como é que estão vivendo os poucos negros, né, que nessas cidades a predominância é de colonizadores, né, dessa descendência europeia, que aí eles podem falar o idioma, o dialeto deles, ofender a quem eles querem,
né? Mas nós negros, quando a gente se reúne para falar sobre a nossa cultura, sobre a nossa essência africana e até mesmo falar sobre a nossa religiosidade, aí já vem todo um peso, né? E de dizer que nós cultuamos o mal ou nós somos, né, relacionados com ritos e qualquer outro tipo de menção aí às maldades, né? Então isso é uma construção, né, uma construção que a branquitude faz, né, de impor o medo, né, e também essas teorias aí absurdas. Eu vou deixar, então, assim, ó, mais ou menos na mesma ordem. Vamos, assim, só para nós finalizar, assim, o nosso papo, eu vou abrir o microfone de todos, né, e que cada um aí, pelo menos, faça a sua referência aí, né, para finalizar essa nossa conversa, e para que a gente fique, assim, mais à vontade também para finalizar esse tema e mandando uma mensagem também, né, para todos que estão nos assistindo, Lucimara Passos, né, também aqui eu vou mandar um abraço para o Candiota, né? Núcleo de Educação Antirracista de Pelotas. Obrigado pela presença aqui. Caroline Rodrigues, né? Como eu já falei. Carmen Tarouco, né? E também o Antônio Ricardo Correia, tá? Nós vamos então finalmente agora, cada um aí pelo menos deixe o seu microfone aberto, fiquem à vontade aí, para a gente pelo menos finalizar essa parte, né? E eu acho que, assim, ó, agradecendo a presença de cada um, o professor Edson, que teve que ir embora mais cedo, e eu acho que isso aqui é um princípio de aquilombamento também, né? Porque a gente fala muito essa questão de aquilombar e Ubuntu, mas aí, como o próprio Marcos Flávio, né, comentou aqui, que muitas vezes a gente se torna ilha, assim, o nosso povo, cada um lutando sozinho, fazendo, né, os seus projetos, e a gente não se une, né, e o Medusa também comentou isso, também o Carlos, né, eu acho que a gente tem que refletir mesmo, porque nós aqui como coletivo, né, nossa proposta inicialmente foi essa, levar, né, todos os projetos a conhecimento público, porque a mídia em si ela não vai divulgar os nossos trabalhos e nem mesmo sequer os nossos candidatos negros. E essa aqui foi um dos princípios do nosso projeto. Queria então deixar a palavra para o Felipe, Carlos, né, Marcos e Medusa. Fique à vontade aí para cada um falar aí e para nós finalizando nosso assunto. Então tá, Kenny, primeiro agradecer, né, o teu convite, agradecer as pessoas que nos assistem, um abraço ali para o parceiro Ivan Braz, grande parceiro de luta, dizer assim, bom, nós temos muita coisa para discutir, né, e muita coisa represada, só a fala do Marcos, que foi o mais conciso na fala, daria para a gente fazer umas 3 ou 4 lives, né, só no que ele pontuou na fala dele. Mas só para encerrar, assim, então eu queria só pontuar alguns dados, né, primeiro é isso, né, e essa nossa divisão entre os negros, como bem disse o Marcos, isso é proposital, né? Isso já foi feito quando os europeus invadiram a África, que dividiram o nosso povo lá, nos dividiram aqui, nos divide hoje na miséria, né, das periferias e da necessidade de trabalhar, porque o nosso povo está desempregado. Quem está desempregado tem que ganhar o pão ao meio-dia para comer de noite, não tem tempo de lutar. Então nós também, dos movimentos, temos que fazer essa reflexão de como é que a gente chega nessa gente. Mas só uns dados, assim, ó, do que é o absurdo do racismo e quanto não se valoriza a questão da dor do negro, né? Muito bem falada pelo Marcos aí também. Nós tivemos nos últimos 3 anos 2.215 crianças mortas pelas polícias. Crianças, né? Nós temos, assim, ó, um dado dos estados que 1/3 das pessoas mortas pelas polícias não se sabe a raça. Como é que não se sabe a raça de alguém que foi morto numa ocorrência ali, né? A gente sabe quem é essa raça. E a outra questão, para fechar, assim mesmo, só dá tempo dos companheiros falar, né, nessa questão, estou assim, por exemplo, tem uma pesquisa feita com os oficiais das polícias militares do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, do Distrito Federal, né, sobre a questão do policiamento ostensivo e do racismo. E os oficiais dizem assim, que eles não veem racismo nas polícias, mas todos eles disseram que tem medo de ser abordado pela polícia na rua quando não estão de fardas, né? E a outra questão, assim, por exemplo, tem um senso comum entre os europeus, né, de ódio ao Hitler pelo que ele fez, mas esse ódio é pelo que o Hitler fez com os brancos europeus, porque isso que o Hitler fez na Europa já tinha sido feito muitos anos antes na África pelos europeus, na colonização, inclusive as câmeras de gás foram testadas lá. Então é isso. E hoje, quando você fala, assim, por exemplo, nos milhões de judeus e pessoas mortas pelo nazismo, existe uma comoção mundial só em se falar em nazismo, né?
Mas dos milhões de negros mortos, assassinados, escravizados, não existe comoção nenhuma. É uma dor que é só dos negros. Então, assim, a gente tem muita coisa para debater, estamos à disposição, e obrigado pela presença, obrigado por poder ouvir o Marcos, o Medusa e o Carlos, que trazem outras visões também, o Edson Portini, estamos à disposição de vocês aí sempre que precisar. Obrigado. Eu particularmente, eu vejo que a gente precisa passar por uma desconstrução. Tudo que a gente pensa que é valores, não são. A gente precisa criar o nosso próprio caminho. Que outro dia eu estava conversando com um norte-americano, ele falou assim, pô, eu tenho uma inveja de vocês. Por quê? Pô, vocês são aí no Brasil quase não, a maioria das pessoas. Aqui nos Estados Unidos, nós somos uma minoria, uma parcela bem pequena. E nós lutamos diariamente contra o racismo. Vocês aí não. Vocês são uma parcela maior e a luta é para unir vocês. Eu tenho uma inveja. Eu queria que os Estados Unidos fosse a mesma proporção que é no Brasil. Você ia ver que ia ser potência mundial. Eu falei, pô, você tem razão. Entendeu? Nós somos aqui a maioria e nós não conseguimos, como posso dizer assim, esse dado de ser a maioria, não conseguimos transformar isso em benefício nosso. Nós sempre colocamos em benefício de terceiros, dos brancos. Na verdade, é os brancos. Né? A ponto de chamar de meu patrão, padrinho, e entre outras coisas que são assim. chamadas aí, que infelizmente é uma cultura que a gente vai ter que lutar muito para quebrar essa cultura. Eu falo isso porque dentro da minha própria organização, eu sou sou visto assim muito com desconfiança, né? Dentro da minha própria organização, que eu sou uma pessoa que eu coloco toda a obra que a gente faz, toda a obra que foi feita, eu coloco lá o nome do engenheiro, o nome do mestre de obras, o nome dos peão, vamos falar peão, porque todo mundo trata de peão, mas vamos falar dos trabalhadores que comporam aquela obra, né? Porque, assim, todos eles construíram aquilo. Não é só o engenheiro, porque a gente vê só quem aparece é o engenheiro lá. O engenheiro não faz quase nada. O engenheiro, o projeto, quem faz é o arquiteto, ele só dá o aval, só assina no RI dele, né, que é o registro que é dele, é RT, que ele tem que passar ali o número dele, e fiscaliza algumas coisas e ponto, acabou. Quem pega na massa mesmo é as pessoas que fazem, é um mestre de obras, que tem muito mestre de obras, que sabe muito mais que engenheiro, e ninguém dá o pingo de valor, e é esse que é o Brasil. Vamos valorizar, gente. Olha, o preto é tão inteligente, o povo preto é tão inteligente, é tão sábio, ele tem tanta sabedoria, ele precisa pôr para fora, tem espaço para pôr para fora isso, que é tanta que fica até, né, para que as pessoas respeitem. O respeito ao professor Felipe Teixeira, eu respeito não só pela sua profissão, mas eu respeito você como pessoa. Respeito Medusa, respeito o pessoal do Movimento Negro e Raízes, eu respeito o Kenny. É isso, é o respeito. Não precisa ter nem leis se você tem respeito. Então eu peço que ao povo negro pense muito sobre sua própria situação e passe a olhar aquela pessoa como irmão. É meu irmão. Eu respeito ele, eu gosto dele, eu amo ele, porque ele é meu irmão, ele é preto igual a mim. Se a gente não chegar nessa concepção, as novas gerações também não vão aderir a isso. Vai ser muito difícil, apesar que hoje teve uma grande mudança. A maioria dos jovens hoje são mais empenhados em constituir família negra, etc, etc e tal. Mas ainda falta a gente se unir mais, de verdade.
Isso eu falo num país que é de tamanho continental, que é o Brasil, né? O Brasil é um continente. O Brasil tem costumes lá no norte que não tem no sul, mas a gente tem que entender que a gente é preto. E a gente tem que entender isso, essa colocação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Aprendi muito hoje, aprendi muito mesmo, de verdade. Apoio todas as ideias de vocês, depender de mim. Estou aqui para apoiar, para ajudar, para a gente poder estar correndo junto numa mesma direção. Muito obrigado, Kenny. Foi muito, muito, muito bom essa live de hoje. Adorei. Contigo, Medusa. Vai, Marcos, também. O que o Marcos e o Carlos acabaram de dizer, que a gente não consegue convergir, né? Eu até para nós fazer uma reflexão, eu tenho um filme que ali demonstra, se a gente olhar, é só olhar a parte final, o planeta dos macacos, o 1, aonde está o povo dele chamando ele lá para ele ir embora com eles. Se vocês lembrar da cena, né? Ele fica com a mão assim, enquanto o dono não liberar ele, e não adiantou os outros estar gritando, chamando ele para ele ir embora com o povo dele. Então, Carlos, o que você fala é isso aí, o nosso povo. Mas o nosso povo tem isso aí, está encravado, né? Isso aí, porque eles acham que aquele que o escravizou, aquele que, né, que o tratou a vida inteira, que o fez submisso, ele acha que aquele ali é que é a salvação. Né? Então, ele está, né, eu sempre digo, dá uma olhadinha naquele. Olha, que eu gosto muito de olhar filmes, tem coisas que a gente. Que a gente pega, que é para a gente pegar e trazer para a vida real. Aquilo ali é um. Então é isso, por isso que a gente não consegue convergir. E eu até queria aqui dizer, aqui, eu sei que tá o Dudu aqui, acho que não sei se ainda continua aí, mano, o Dudu, ainda assistindo, né, que são os caras revoltados. Cara, nós temos que pegar aqui, nós temos que, de repente, criar um grupo, que nem esse que teve, que é lá dos anos 70 nos Estados Unidos, e vão ter que dar pau nesses traidores. E o dia que a gente começar a dar e realmente revidar uma tunda de laço nesse cara, tanto nesses que tem esses manifestos racistas, porque o Felipe, porque se não houver uma atitude agora contra porque eu até não digo, Felipe, que estão processando só o cara, mas tinha um cara que estava chamando ele, são os coordenadores do ato. Porque quando nós vamos fazer qualquer ato para os trabalhadores ou para o nosso povo, quando a polícia chega, eles querem pegar que são os líderes. E ali levam 5, 6, 7, quantos eles botam os olhos. E agora aqui estão querendo botar o processo num só, sendo que todos que estavam ali têm o mesmo pensamento dele e as mesmas atitudes. Então não tem que prender, não. O processo não é só um que nem o Ministério Público aqui fez. Porque aparece muito bem ali, né, o Kenny, né? O cara chamando, agora vamos ouvir o nosso carrasco. Ô, meu. Tá, e aí? A gente tem que pegar, isso aí são atos criminosos que estavam acontecendo ali. Entendeu? Então, acho que é nesse sentido aí, eu não vou me estender muito, Kenny. Então, é nesse sentido, nós falta ter essa convergência. Porque eu sempre digo que a palavra união foi uma fantasia criada. Né? Agora, convergir, nós queremos um objetivo, esse pode sim. Porque na palavra, a palavra, Carlos, a palavra inventada, união, tu não consegue fazer nem, se tem 5 irmãos, sempre vai ter 2 que se dão mais, né? 2 ou 3, aquele ali, mas tu pode ver, não existe isso de como, né, de juntar, que faz parte. Mas agora tem objetivo, pai e mãe, é o objetivo deles, né? Aí todos eles querem, é isso que a gente tem que pegar, nós temos que convergir para algo, né? Aí sim a gente consegue fazer a mudança. Obrigado mais uma vez, né, Kenny, né, e a todos que estavam
nos assistindo, né? E nós temos que pensar assim, nós temos que... Chegou a hora do revide, nós temos que, já que eles estão começando a assustar, nós vamos ter que fazer que nem para lá estão fazendo. Nós temos que revidar mesmo, de fato, encarar os caras. Obrigado, uma boa noite a todos e a todas, as manas que estão nos assistindo e aos manos aí presentes. Olha só, surgiu um convite aí, né, da irmã que está nos assistindo, né, Lucimari, né, e ela está fazendo esse convite aí para todos e todas e todes, né, que é no dia... Até vou colocar ela aqui, né, deixa eu ver se vai entrar, agora entrando aqui para vocês assistirem. Ó, é a Lucimari Passos, né, um dos pilares da branquitude desse sistema racista escravocrata, né, insiste que de continuar vivo e latente, né, a tal da famigerada democracia racial. É o tema que ela vai falar no próximo domingo, dia 2/5, ela vai fazer uma live, né, em Caruaru, né, com o tema Desconstruindo o Mito da Democracia Racial. Então, obrigado aí, Lucimari Passos, né, por estar presente com a gente aí, o Antônio Ricardo Correia, né, a Carmen Tarouco, e muitos outros aqui que também fazem parte do nosso coletivo, a Thaís, o Dudu Franco, né, que esteve aqui, Marisa Tavares, Ivan Brás, né, e assim, ó, pessoal, inenarrável mesmo esse momento, para mim também é muito importante, assim, ó, eu estar tendo contato com vocês, pela admiração que eu tenho, né, pessoal, né, por cada um de vocês, né, e eu ressalto, assim, que para quem puder acompanhar os passos, né, de cada um desses participantes que estiveram aqui, todos têm a sua importância, tanto na sua cidade, mas como na sua comunidade e toda a região. Eu não vou me estender muito aqui, senão vai ser muita rasgação de seda. Felipe, né, gratidão aí por todo o teu trabalho aí que tu tem feito, né, desde que quando era comissário e assim por diante, e estando nas lutas, né, em defesa, né, não só do povo negro, mas também dos direitos civis e humanos, né. Carlos, né, em São Paulo aí, né, em Campinas, eu sei que além do teu projeto pessoal, né, que é essa questão da construção civil, levar uma boa moradia, as casas, né, da população mais pobre, né, tu também, né, faz parte das religiões de matriz africana, né, toda a comunidade negra aí, né, desde os coletivos também eu sei que tu te envolve bastante. Marcos Flávio, sem palavras também, né, por esse movimento aí, né, que vem se manifestando e assim, ó, fortalecendo mesmo a comunidade negra da Serra, né, que é uma comunidade, mesmo que seja pequena, mas ele se fortalece pelos atos e as atitudes que vocês tomam aí. Gratidão mesmo, Marcos Flávio, né? Esse movimento raiz aí merece toda a homenagem possível. E, Medusa, assim, ó, eu vou até citar aqui, ó, as cotas, elas só existem por poucas pessoas, né? Eu vou falar assim, poucas, mas eu sei que houveram muitos estudantes, mas na articulação, né, no Rio Grande do Sul, aqui, as cotas elas só existem também, né, por uma dessas pessoas que está aqui hoje, né, Medusa Cafelê, gratidão, né, e tem muita gente que acha que não é necessária, que é contra as cotas, mas assim, ó, o Medusa um dia, eu vou chamar ele para uma live para ele explicar, né, como foi a luta de conquista que agora, com esse governo, estão querendo tirar a educação. Infelizmente, né, eu acho que isso aí é uma estratégia, né? Tu tira salário de professores, né? Tu congela mesmo, né? A qualquer situação onde o professor possa ser beneficiado, né? Ter um melhor conforto de vida. Tu reduz também a carga horária, alunos e crianças, né? Com menos condições de poderem estar acessando o sistema, e agora também no ensino superior estão querendo tirar as cotas, né? Então, esse aí é o desgoverno que a gente tem hoje, e Medusa, assim, a gratidão mesmo pela tua luta, né? Tanto, né, com a questão partidária, assim, né? O Medusa é um militante do partido, né, dos trabalhadores, mas em todas as comunidades ele sempre agiu, e sempre está agindo aí em prol das nossas comunidades e do nosso povo.
Obrigado, gratidão a todos vocês. O professor Edson Portillo também, que esteve com a gente aqui, né? Não vou esquecer dele, pela luta também, né? Dos povos de matriz africana aqui em Sapucaí, na região metropolitana, né? Está também atuando aqui com a nossa comunidade. E assim, ó, eu espero que a gente possa ter outra oportunidade de a gente estar todos juntos aqui novamente, para fazer mais debates, né? E sobre todos esses temas que foram falados, como disse o Medusa aí falando do Marcos Flávio, né? Só o que ele discorreu ali em temas, né? Até o Felipe comentou, assim, ó, dá muitas e muitas lives, né? Então, gratidão mesmo a vocês, né? Esse aqui é o nosso coletivo Gerem, assim, ó, orgulhoso mesmo de poder ter o prazer de estar com vocês aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Gratidão aí a vocês. Obrigado, Kenny. À disposição. Pode falar. Eu só vou deixar uma palavra de... Se todos os pretos do Brasil inteiro desse R$1 por mês, quantas escolas nós faríamos com essa... Quantas escolas afro-brasileiras nós faríamos com esse R$1 de cada um brasileiro preto? Quantas faculdades nós faríamos? Essa eu quero deixar na cabeça de vocês. Eu vou acompanhar o teu raciocínio também, seguindo isso aí, uma verdade também, um exemplo da questão do negro norte-americano, né? Como eles também fundaram as suas escolas e faculdades lá, né? Eles se uniram, né? E também conseguiram, sim, né? Dar uma melhor educação para os seus filhos e a sua comunidade. Alguém mais? Eu só queria dizer para o Carlos que eu fui peão da construção civil com muito orgulho. Meu pai, pedreiro, mestre de obra, no tempo que se virava concreto de pá, né? Marcos. Prezado Kenny, então eu só fico com a fala aí, né? O meu tchau, né? Como se assim dizer. Eu até não gosto de dizer tchau, eu prefiro dizer um até logo, né? Porque realmente não é todo dia que a gente tem essa oportunidade, né? De estar aí presente aí com essas referências. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Eu acho que aprendi o movimento negro Raízes, na verdade, ele me ensinou duas coisas. Primeiro, me ensinou a entender a minha própria história. E segundo, me ensinou uma outra coisa. Na busca de referências, nós também nos tornamos referências. Isso é fato, né? E dizem que todos têm um souvenir, né? Todos nós temos, né, os nossos souvenirs dentro de casa. E a gente tem vários, né? E eu sempre, quando acontecem situações envolvendo, né, questões de racismo, né, eu sempre me lembro deste aqui, né? Porque todo momento que aconteceu um ato racista, a gente volta ao 12 de maio de 1888. Ou seja, o último dia antes, né, desta dita, né, libertação. Então, meus queridos, não quero me alongar demais, realmente, né, foi uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, né, espero que a gente realmente tenha outras oportunidades, né, e como muito bem disse o irmão Carlos aí, a questão americana, e isso é algo singular, né, Estados Unidos elege 2 vezes um presidente negro com 14% de população negra, né, nós aqui é uma briga para eleger vereador, é uma briga para eleger vereador, né? Então, quiçá esta também é a reflexão, é mais uma, né, de tantas que saíram daqui nesta noite. Então, com certeza, meus queridos, meus amigos e meus irmãos, né, como diria o Mendes Ribeiro, né, saudoso, foi um privilégio estar com todos vocês aqui. Meu axé, meu saravá, meu boa noite e também aos demais, né, que estiveram aí, né, tiraram tempo para nos acompanhar, porque realmente, né, é sempre um aprendizado. Axé para nós. Axé, então, para todos. Gratidão aí. Wakanda forever. Axé. Axé para todos nós. Axé para nós. Que Zambi nos olhe com vários olhos.